Bom, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Somos em 18 pessoas nesse momento, contando comigo e com a minha apresentação. Eu queria agradecer a presença, primeiramente aqui, de todos vocês que separaram um tempinho da tarde de vocês para estar estudando física comigo. Então, muito obrigado por estarem aqui presentes. Alex, Alexandra, Alexandro, Alicia, Camila, Cíntia, Jameson, Francisca Maiara, a Érica Jaiane, Israel Gomes, Juan Vinícius, Lissandro, Lourdes, Maria Ilane, Priscila Santos, Samara, o Eric, o Wilkson e o Yuri. Galera, muito bem-vindos, tá? E o que temos para hoje? Hoje eu vim exercitar vocês o nosso conteúdo aprendido na aula anterior. Então, para aqueles que não estiveram presentes, esse material, que é o da aula passada, ó, esse quadro, já está disponibilizado nas plataformas, no WhatsApp, no Aluno Online e no Google Sala de Aula. Vocês podem estar baixando aí e clicando nesse link aqui. Vocês vão ser direcionados para a aula desse dia, a aula do dia 19, que foi a nossa aula passada. Nós pudemos aprender um pouco sobre associação de resistores, né? E aí nós vimos que existem dois tipos de associações. Associação em série, no qual a resistência equivalente basta somar todas as resistências, e a associação em paralelo, em que nós podemos calcular uma única resistência que substitui todas. A resistência equivalente é a soma dos inversos, né? E aí nós não exercitamos porque findou a aula, acabou o nosso tempo de aula. E é esse o meu objetivo hoje com vocês. Eu vim trazer algumas questões para a gente poder treinar esse assunto. Porque sem sombra de dúvidas, sem medo de dizer, ele é um dos mais recorrentes nas provas do Enem. Então, eu trouxe aqui a questão 8 da página 121, a questão 10 da página 122, a questão 12 da página 122, a questão 13 da página 141 e a questão 14 da página 122. Então eu trouxe aqui para vocês 5 questões, né? Para a gente poder exercitar um pouquinho. Então, primeiramente, preciso estar de olho aqui no chat, caso vocês tenham alguma dúvida. Aqui e acolá eu vou estar voltando aqui no chat para poder ver. Mas a qualquer momento vocês podem ativar o microfone de vocês, interagir comigo. Então olha só, vamos sem mais demora para a primeira questão que eu trouxe para vocês. Todas essas questões foram aquelas que eu cancelei da nossa lista anterior, a lista de questões do segundo bimestre. Eu cancelei uma série de questões porque não deu tempo de ver o conteúdo. E aí nós estamos prosseguindo e resolvendo. Não vale como atividade ainda, isso aqui é só um exercício. Mais na frente é que eu vou passar uma outra lista de questões para vocês, tá bom? Mas vamos lá, questão 8 fala assim, ó: em cada uma das associações a seguir, determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Bem-vindo, Micael. Então, questão 8 pede o quê? Olha o comando da questão, pessoal. Determine a resistência equivalente entre os pontos A e B. Então, ele está pedindo resistência equivalente. O que é essa tal de resistência equivalente? Esse é o nosso comando da questão. A resistência equivalente, ela nada mais é do que uma que substitua todas que estão aí. Por exemplo, o item A. O item A nos mostra duas resistências. Uma de 3 ohms
e a outra de 7 ohms. Elas estão em série ou estão em paralelo? Essa é a primeira pergunta que você deve fazer. Porque é com base nela que você vai saber qual fórmula utilizar. Relembrando aqui, ó. O que são resistências em série? Quando é que as resistências estão em série? Associação em série, nossa última aula. Quando a gente tem as resistências uma seguida da outra. Principal característica, elas são percorridas pela mesma corrente elétrica. E a nossa pilha é dividida para as três. A resistência equivalente está aqui, ó. A resistência equivalente vai ser a soma das resistências. De todas as resistências que tiverem aí. Então, se tem duas resistências, a gente vai apenas somar. É isso que a gente vai fazer. A resistência equivalente vai dar, então... Vamos pegar aqui. Para o item A. Vai ficar assim. Resistência equivalente vai ser igual a resistência 1 mais a resistência 2. Deixa eu só aumentar aqui a letra para que vocês possam enxergar melhor. Vou botar no 30. Pronto. A resistência 1 vale 3 ohms, a resistência 2 vale 7 ohms. Então, a resistência equivalente vai dar igual a 10, letrinha grega. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Que é o ômega. Tá aqui não, tá no alfabeto grego. Letras gregas. Tá aqui ela. Pronto, então. Essa daí é a nossa resposta final. Porque estão em série. Muito fácil. Só somar. Até de cabeça dá para fazer. Já quando elas estão em paralelo. Quando é que elas estão em paralelo? Quem não assistiu a aula anterior, é bastante esclarecedora a aula anterior, tá? A gente usou um aplicativo para montar a resistência em série, resistência em paralelo e comparar as duas. Então assistam a nossa aula anterior. Clicando nesse link aqui. Tá lá no Google Sala de Aula esse quadro. Também tá no Aluno Online no WhatsApp. Basta clicar nesse link que você vai ser direcionado para essa aula, tá bom? Bem-vindo aí, Sávio. Quando está em paralelo, pessoal, quando as resistências estão em paralelo, como que a gente calcula o único resistor que substitui todos? O chamado resistor equivalente. Basta fazer como está aí na fórmula. Características da associação em paralelo. Cada resistor é interligado nos mesmos pontos, como se eles fossem unidos nos mesmos pontos, né? Não está um seguido do outro. Os terminais de todos os três, ó, os fiozinhos de todos os três estão unidos num ponto só. Então eles estão em paralelo. Principais características: a corrente se divide, a corrente elétrica encontra um nó e se divide.
E a nossa pilha não. A nossa pilha é a mesma. A voltagem é a mesma. Como se calcula o resistor equivalente? Através da soma dos inversos. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Quantos resistores tiverem? Então vamos voltar à questão. Para o item B, o cálculo vai ser o seguinte. Vai ser 1 sobre o resistor equivalente. Vou até colocar aqui do lado dele, ó, aqui embaixo. Vai ser igual a 1 sobre o R1 mais 1 sobre o R2 mais 1 sobre o R3. Então a gente vai colocar os valores das resistências aí. Então vai ficar assim. Prosseguindo, ó. Aonde tem R1, R2 e R3, eu vou botar os valores que tem no desenho. Primeira resistência vale 36. A segunda resistência vale 12. E a terceira resistência vale 1. Então, continuando. A gente vai ter 1 sobre o resistor equivalente. Vai ser igual. Aí aqui a gente vai tirar a MMC, né? MMC de 36, de 12, de 1. Como é que tira MMC, pessoal? Aí vocês têm que buscar, relembrar conceitos de matemática do primeiro ano, né? Tirar o MMC, o mínimo múltiplo comum, de 36, de 12, de 1. Tá? Relembrem aí. Mas vai dar... Então, Oi. poderia explicar de novo? É porque deu uma travada, eu não consegui entender. Repito, sim. A questão dele. Quem falou comigo? A Lourdinha. Lourdinha. Tá bom, Lourdinha. É o seguinte, ó. Como que se calcula o resistor equivalente? É isso que eu tô falando. O único resistor que substitui todos, tá? Se tiver em série, como no item A, basta você somar eles. Simples. Se tiver em paralelo, como no item B, nós temos 3 em paralelo, a gente soma os contrários, os inversos, tá? Então, 1 sobre o resistor equivalente vai dar igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. É isso que a gente está fazendo. Então, eu só fiz substituir. O R1 vale 36, como está no desenho, tá? O R2 vale 12, ó. E o R3, lá de baixo, vale 1. Então, eu só fiz substituir na fórmula. E agora eu vou tirar o MMC, né? Como somar frações? Como é que a gente soma frações com um denominador diferente? Tem que tirar o MMC. Como é que tira o MMC? O MMC dá 36. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. É o novo, né? 36 dividido por 36 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais. Pega o 36, divide pelo de baixo, ó. 36 dividido por 12 dá 3. Multiplica pelo de cima. 3 vezes 1, 3. Mais. Última parte do MMC. Pega o 36,
divide por 1, dá 36. Multiplica pelo de cima. 36 vezes 1 dá 36. Pronto, tiramos o MMC. Agora vamos somar. 36 mais 3 dá 39, mais 1 dá 40. Então fica 40 sobre 36. Continuando. Como é que vai ficar? Aí a gente pode multiplicar aqui meios pelos extremos, né? Fazer assim, ó. 40 vezes resistor equivalente. Então vai ficar 40 vezes o resistor equivalente. Vai dar igual bem-vinda, Alice. Vai dar igual a 36 vezes 1, ó. Igual a 36, né? Aí a gente passa o 40 para o outro lado. Se o 40 está multiplicando, passa ele dividindo. Passa ele vai ficar dividindo o 36. (36 por 40). Esse é o nosso resultado do resistor equivalente. Basta agora dividi-los. Aí a gente vai ter resistor equivalente. Opa. Douglas. Oi. Antes de fazer essa multiplicação em x, eu posso simplificar a fração que já está feita. Quem falou comigo aqui? Juan Vinícius. Galera, o Juan tá perguntando assim, ó. Antes de fazer meios pelos extremos aqui, antes de multiplicar em x, será que eu podia simplificar, né? Dividir em cima e embaixo? Com certeza. Pelo mesmo número? Com certeza. Isso facilitaria as contas, né? Fazer contas com números menores. Divide em cima e embaixo por quanto? Divide em cima e embaixo por 4. Se a gente dividir em cima e embaixo por 4, bem aqui, ó, vai dar 40 dividido por 4, daria 10. E 36 dividido por 4, daria 9. E aí a conta ficava muito melhor, muito mais simples de calcular. Isso aí, viu, Juan? Show de bola. Multiplica meios pelos extremos, né? Do mesmo jeito. Aí o 10 fica em cima. Quer dizer, o 9 fica em cima e o 10 fica embaixo, né? Fica 9 sobre 10. Quando a gente faz meios pelos extremos, aí fica 9 sobre 10. Então, o resistor equivalente vai dar igual a 9 sobre 10, dá 0,9. Símbolozinho grego aqui, em homenagem ao George Simon Ohm. 0,9 ohms. Esse é o nosso resistor equivalente do item B. Vou colocar em negrito aqui. Vou colocar em negrito também a resposta do item A. Pronto. E o item C, pessoal, ó. Tá em série ou tá em paralelo? Na verdade, tem os dois. Dá para vocês enxergarem que tem uma parte que tá em paralelo. Deixa eu circular aqui, ó.
Esses dois aqui estão em paralelo, ó. Né? Então eu vou juntar eles dois num só, e aí esse resultado vai ficar em série. Então esse tipo de associação é chamada de associação mista. Primeiro a gente faz o cálculo do paralelo, sempre assim, e depois vai para o cálculo de série, tá bom? Então eu vou aproveitar esse cálculo aqui para poder fazer o paralelo. Deixa eu só diminuir, porque senão não vai caber. Botar 20. Pronto. Só que não são mais 3 resistores, são só 2 resistores em paralelo. Então fica assim, ó. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Simples assim, né? Prosseguindo. Aonde tem R1, eu vou botar 6. Aonde tem o R2, eu vou botar o outro resistor, que também é 6. Então fica 1 sobre 6 mais 1 sobre 6. Isso acaba dando 2 sobre 6. Não precisa nem tirar meu MC, né? Fica dando 2 sobre 6. Aí agora a gente vai multiplicar meios pelos extremos, assim, ó. 1 sobre o resistor equivalente é igual a 2 sobre 6. Né? A gente faz aqui meios pelos extremos, mas vamos lá seguir a dica aí do Juan. Vamos simplificar. Vamos dividir em cima e embaixo por 2. Então 2 dividido por 2 dá 1. E 6 dividido por 2 dá 3. Então fica 1/3. Aí na hora que a gente faz meios pelos extremos, aqui, isso acaba dando resistor equivalente é igual a 3. Né? Resistor equivalente é igual a 3 ohms. Ohms. Pronto, esse não é o resultado final. A gente juntou esses dois de 6 que estão em paralelo em um só. Então é como se tivesse ficado um só de 3 ohms. Deixa eu ajeitar aqui a figura para vocês poderem entender, ó. Prestem atenção como é que vai ficar. Então a gente tem 3 resistores, 2 em paralelo. A gente acabou de juntar esses 2 em paralelo. Tira esses 2 em paralelo. Tá certo? E junta em um só. Um só que vai ser esse aqui. Pronto.
a gente tirou os dois que estavam em paralelo para botar um só, que vale quanto? Quanto foi que a gente calculou? Deixa eu voltar lá. Vale 3 ohms, ó. Então ele vai valer 3. E essa letrinha grega aqui. 3 ohms. Então observe, a gente transformou dois que estavam em paralelo em um único de 3 ohms, ó. Agora ficou em série. Então, o resistor equivalente total agora resistor equivalente vai dar igual, a gente pega esse de 3 e soma com o de 2, já que eles estão em série. Então vai ficar 3 mais 2, isso dá igual a 5 ohms. Pronto. Esse é o nosso resistor equivalente do item C. Entendido? Toda vida que tiver misto, você faz primeiro paralelo e depois junta com série. Beleza? Essa foi a primeira questão. Vamos para a segunda que eu trouxe hoje. Questão 10 da página 122 do livro. Tá em série ou em paralelo, galera? Esse circuito aí. Paralelo. Show de bola, Cadu. Yuri tá dizendo aqui, ó. Deixa eu ver aqui algumas dúvidas. Então, Douglas, quer dizer que se a associação em série, a resistência é menor, e a associação em paralelo, a resistência é maior? Calme, Yuri. Tu teve uma dúvida aqui, não foi? Galera, essa dúvida do Yuri é importante porque é uma questão teórica que pode cair, eventualmente. Quer dizer que a associação em série, a resistência é menor, e a associação em paralelo, a resistência é maior? Yuri, conclui aqui comigo, ó. Vamos voltar para a questão anterior. Esses dois resistores que estavam em paralelo do item C, esses dois de 6, ó, a gente juntou em um só. E deu quanto? Deu 3. Então diminuiu. Quando a gente faz resistência em paralelo, ela acaba diminuindo. Já a resistência em série não tem para onde correr. Você vai só somar. Então só vai crescer, né? Como no item A aqui, ó. 3 mais 7 dá 10. A resistência equivalente é maior do que todas. Já em paralelo, a resistência equivalente ela é menor do que todas, tá bom? Por exemplo, aqui no item B, ó, a gente tinha 3 em paralelo. Juntamos as 3 em paralelo e deu quanto? Juntando todas, 0,9. Menor do que todas. Tá bom? Então, em série, aumenta. Em paralelo, diminui a resistência. Entendido, Yuri? Se essa questão fosse o contrário, como a gente resolveria? Dúvida do Sávio aí. Como assim o contrário? Se a resistência em série viesse primeiro, é Sávio. Se essa resistência aqui em série viesse primeiro,
Resolve em paralelo primeiro. Sempre resolve em paralelo primeiro. A única diferença é que isso aqui ia trocar de lugar, ó. Né? Se esse daqui viesse primeiro, a diferença é que a gente ia fazer primeiro em paralelo e depois ia juntar com o de série. Então não importa a ordem que eles vêm. Você vai sempre primeiro para qual? Para o paralelo. Tá bom? Até que o circuito simplifique ao máximo e fique tudo em série. Que aí é só somar. Beleza? Podemos ir para a próxima. Show? Simbora. Questão 10, da página 122, fala assim: no trecho de circuito temos I é igual a 2 amperes. O U é igual a 100 volts. Então calcule o R e o U linha. Aí, galera, ó. As três resistências estão em série. Qual a principal característica de resistores em série? Tá aqui, ó. Todos eles são percorridos pela mesma corrente. Mesma corrente, ó. Esse I é o mesmo que passa pelo 2, é o mesmo que passa pelo resistor 3. Então é a mesma corrente. Ele tá me dando 2 amperes de corrente. Então esses 2 amperes vai passar por aqui. Eu vou botar. Para esse primeiro resistor, a gente tem resistência igual a 10 ohms, tá certo? Esse primeiro resistor aqui, ó. A gente tem a resistência igual a 10 ohms. O que mais? A gente tem a corrente igual a 2 amperes que ele tá dando. I é igual a 2 amperes. Então, para esse primeiro resistor, falta a gente descobrir ele não quer nada, né? Desse primeiro resistor ele não quer nada. Do segundo resistor, a gente não tem o R. A gente tem que descobrir quanto vale esse R. A corrente é a mesma, vale 2 amperes. A mesma corrente para todos, porque estão em série. E o U dele, ó, a voltagem dele, que tem nele, ele diz que o U vale 100 volts. Então vou colocar aqui, U igual a 100 volts. U igual a 100 volts. Então, olha só. Se eu quero saber o R, se eu tenho o U e eu tenho o I, a gente vai usar a primeira lei de Ohm. Né? O que que diz a primeira lei de Ohm? R é igual a U sobre I. Pronto. Só substituir os valores e a gente vai encontrar o valor que ele pede. Então vamos substituir. O U vale 100 e o I vale 2. Então a resistência R acaba dando apenas
50 ohms. Pronto, 50 ohms. Descobrimos o primeiro. Agora vamos para o outro. Você analisa cada resistor individualmente. Vamos para o outro. A resistência do outro vale 20 ohms. O I, a corrente elétrica que passa nele é a mesma para todo mundo, vale 2 amperes. E aí ele pede para a gente encontrar esse U', né? Quantos volts é esse U' aí? Então, de novo, a gente usa a primeira lei de Ohm. Aqui era fundamental você entender que a corrente elétrica é uma só, para todos eles. Vou até botar em vermelho aqui, ó. Essa corrente e essa corrente elétrica. É a mesma corrente para todos eles. Isso era fundamental você entender, né? Então, R é igual a U sobre I. U sobre I. Essa é a primeira lei de Ohm. Aonde tem R, a gente bota 20. E aonde tem o I, a gente bota 2. Nós vamos acabar descobrindo o U. Então vai ficar U vai ser igual a 20 vezes 2. Vezes 2. O U acaba dando igual a 40 volts. E é isso. Calcule R e U'. O R vale 50 ohms e o U' vale 40 volts. Ok. Tranquilo, isso foi uma questão só de resistores em série. O segredo é você analisar cada caso individualmente. Beleza? Vamos para a próxima. Agora só paralelo. A gente acabou de resolver uma que é só resistores em série. E aqui a gente vai resolver uma que é só resistores em paralelo. Ok? Então a questão fala assim: sendo o I é igual a 8 amperes, esse I aqui, ó, onde está o meu mouse, 8 amperes é a corrente elétrica total. Calcule as intensidades de corrente I1 e I2 da associação de resistores a seguir. Então ele quer que a gente calcule, pessoal, quanto vale a corrente que vai pelo resistor de cima e quanto vale a corrente que vai pelo resistor de baixo. A gente sabe que a corrente total é 8 amperes, né? Vou botar ela aqui. A corrente chega, ela vale 8 amperes. 8 amperes. Tá aí. Aí ela se divide em duas. O I1 vai por cima, o I2 vai por baixo, depois se junta de novo, formando os mesmos 8 amperes. Então ele quer quanto vale a corrente que vai por cima e a corrente que vai por baixo. Quanto vale? Perguntar a vocês, pelas teorias que nós conhecemos,
vai mais corrente por cima ou vai mais corrente por baixo? Né? Se vocês entendem o que é um resistor, o que é uma resistência, que foram nossas aulas passadas, vocês devem saber responder. Vai mais corrente elétrica por cima ou vai mais corrente elétrica por baixo? Quem é o maior? É o I1 ou é o I2? E aí, sabem não? Israel respondendo, I2 é maior. Por que que o I2 é maior? Tá certo. Aonde eu tenho a menor resistência, passa mais corrente. Aonde eu tenho maior resistência, olha o raciocínio, é mais difícil para a corrente passar. Aonde tem mais resistência. Então, se eu tenho 18 ohms de resistência em cima, mais resistência, eu vou ter menos corrente passando por aí. Tá bom? Esse é o raciocínio. Agora vamos resolver a questão. Vamos juntar os dois num só. Vamos juntar esses dois resistores em um só. Vamos fazer a resistência equivalente. Vou pegar aqui a fórmula. Pronto. Aqui é a fórmula. Então vamos lá. Só que eu vou ter só dois resistores, então eu vou tirar esse terceiro aqui. Então eu vou ter 1 sobre o resistor equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Aonde tem R1, eu boto 18. Aonde tem R2, eu boto 6. E agora a gente tira MMC. MMC entre 18 e 6. Dá 18, né? Aí como é que a gente tira MMC? A gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então vai ser 18 dividido por 18 dá 1. 1 vezes 1 dá 1. Mais. A segunda fração agora. Pega o 18, divide por 6. 18 dividido por 6 dá 3. Multiplica pelo de cima. 3 vezes 1 dá 3. Então acaba dando 4 sobre 18, né? Vamos somar 1 com 3. 4 sobre 18. E aí simplifica. Divide em cima e embaixo por 2. 4 dividido por 2 dá 2. 18 dividido por 2 dá 9. Fica 2 nonos. E aí multiplica meios pelos extremos. O resistor equivalente vai ser igual resistor equivalente é igual a 9 sobre 2, né? É só inverter. Meios pelos extremos, aí acaba dando 9 dividido por 2. Isso vai dar 4,5 ohms. Cadê o símbolozinho aqui? Tá aqui, ó. 4,5 ohms de resistência. Pronto, a gente reduziu isso a um único resistor. Por que eu fiz isso, pessoal? Porque é como se a gente tivesse um só resistor agora. É como se a gente tivesse isso aqui, ó.
único resistor. De quanto? De 4,5 ohms. Um único resistor equivalente, que vale 4,5 ohms. E a corrente que está passando por ele é esses 8 amperes. Ó. A corrente que está passando por ele. Eu vou botar aqui o I é igual a 8 amperes. Aí, ó. Trazer isso aqui mais para perto. Se você tem o R, se você tem o I, você acaba achando o U. R, I e U. É as únicas 3 letras, tá? Então a gente reduziu esse circuito para esse aqui. Acabou ficando isso aqui só. Né? Com isso a gente descobre o U, que é a voltagem. Lembrem-se, em paralelo, deixa eu voltar aqui, ó. Em paralelo, a voltagem é a mesma para todos. Se você observar a associação em paralelo, a corrente se divide, mas a nossa pilha, a nossa voltagem é a mesma para tudinho. Por isso eu estou querendo descobrir a voltagem, porque ela é a mesma para tudinho. Então, utilizando a primeira lei de Ohm, acaba ficando assim. R é igual a U sobre I. U sobre I. A gente sabe que o resistor equivalente vale 4,5 e a corrente total vale 8. Com isso a gente acaba descobrindo o U. Então vai ficar U é igual 4,5 vezes 8. Acho que dá 36. 4,5 vezes 8. É, 36. 36 volts. Pronto. Cada um deles está submetido a 36 volts de voltagem. Com isso, a gente agora consegue descobrir. Se eu sei que a resistência é 18 e a voltagem é 36, a gente acaba descobrindo o I. Vamos fazer para o resistor 1. O de cima. Vamos fazer para o de cima. O resistor de cima fica assim, ó. R é igual a U sobre I. O resistor de cima vale 18. A voltagem dele vale 36. Acabamos de descobrir. É a mesma voltagem para os dois. Com isso a gente fica só com o I para descobrir, ó. Né? Então o I vai dar igual, troca de lugar o 18 com o I, ó, aí vai ficar I é igual a 36 dividido por 18, isso acaba dando 2 amperes. Então a corrente elétrica que foi por cima, ela vai valer 2 amperes.
essa corrente elétrica que foi aqui por cima. 2 amperes. E aí a corrente que foi por baixo? Ela está ainda mais simples de descobrir. É um raciocínio lógico. A corrente que foi por baixo. Como é que a gente vai fazer? O I2. I2 vai ser igual. Galera, raciocínio lógico. Se a corrente total era 8 e foi 2 amperes para cima, que é o I1, sobrou quanto para vir aqui por baixo, né? Se eu tinha 8 no total de corrente elétrica, antes de se dividir, foi 2 por cima, veio quantos por baixo? 8 menos 2. Isso acaba dando 6 amperes. Essa é a corrente elétrica que veio por baixo. Vou botar ela aqui. Corrente elétrica que veio por baixo. 6 amperes. Né? 2 amperes passou por cima e 6 amperes passou por baixo. Juntando dá 8. E aí a gente resolveu a questão. Tudo é questão de costume. A questão parece complicada, mas você vai pegando um jeito de resolver à medida que você treina, tá certo? Sem treino vocês vão realmente se perder nesse tipo de questão, até as mais simples. Então, recapitulando. Primeiro a gente achou o resistor equivalente. A gente transformou eles dois num único. Deu 4,5. Depois a gente usou isso para descobrir a voltagem. Deu 36 volts. E aí, como está em paralelo, 36 volts é tanto por de cima quanto por de baixo. Porque resistência em paralelo, a pilha é uma só para todos. Ó. Foi o que a gente viu na nossa última aula. A voltagem é a mesma. E aí foi só usar isso. A primeira lei de Ohm. Resistência do de cima, 18. Voltagem, 36. Descobrimos o I1. O I1 deu 2 amperes e o I2 deu 6 amperes. Beleza? Tranquila a questão? Não, não é tranquila a questão, né? Foi um pouquinho mais gordurosa, né? Essa do que a primeira. E aí essa é teórica. Sem nenhum cálculo. Vamos ver se vocês conseguem respondê-la. Questão 13 da página 141. Fala assim, ó. No circuito a seguir, A, B e C são lâmpadas iguais e iluminam alimentadas por um gerador, uma pilha, de resistência interna desprezível. Verifique o que acontece com o brilho da lâmpada A se a lâmpada C queimar. O que acontece com o brilho da lâmpada A? Galera, rapidinho. É só você estabelecer o caminho da corrente elétrica. Vamos botar a corrente elétrica circulando aí, ó. Vamos desenhar. Vai ficar assim. Corrente elétrica sai da pilha. Aqui, vem por cima. Aí ela vem, dobra à direita, seguindo o fio. Aí encontra um ponto de divisão. Aí ela se divide. Vai um tanto de corrente elétrica para cima, faz a lâmpada A brilhar. E para baixo também, faz a lâmpada B brilhar.
Divide igualmente, porque as lâmpadas são iguais. Tá bom? Então vai por cima e vai por baixo. E aí elas se juntam de novo aqui. E aí começa a voltar para a pilha. Ela desce. Voltando para a pilha, ela faz a C brilhar. A lâmpada C brilhar. Aí ela vem e volta para a pilha. Então a gente fechou o circuito. Esse é o caminho da corrente elétrica. Aí ele pergunta assim: o que acontece com o brilho da lâmpada A se a lâmpada C queimar? O que acontece se a lâmpada C queimar? Né? Vou botar aqui um ponto preto aqui, ó. Como se a lâmpada C estivesse queimando. Pronto. A lâmpada C queimou. Então, se a lâmpada C queimou, é como se tivesse cortado o fio aí, ó. Então, a corrente elétrica não passa mais. O circuito fica aberto. A corrente elétrica não consegue voltar para a pilha. O circuito fica aberto. Então, não tem corrente elétrica passando. Só existe corrente elétrica quando o circuito é fechado, como a gente viu em aulas passadas. Então, se a lâmpada C queimar, galera, tudo se apaga. Essa seria a resposta. O que acontece? Vamos estar aqui. Todas as lâmpadas se apagariam. Ok? Resposta do item A. Todas as lâmpadas se apagariam. Porque corta o fio. É como se a lâmpada queimando cortasse o fio. O circuito fica aberto. Item B. Verifique o que acontece com o brilho da lâmpada A se em vez de C, a lâmpada B queimasse. Pessoal, se a lâmpada B queimar, ó, continua passando corrente elétrica por cima. Eu ainda tenho um caminho fechado. A diferença é que antes estava em paralelo. Então A e o B estavam brilhando de forma muito intensa. A e B brilham mais do que a C. Ou a C brilha mais do que A e B? O que vocês acham? Pensa comigo. Corrente elétrica sai da pilha, se divide, passa pela A e pela B, depois se junta e passa pela C. Então aquela que tem o brilho mais forte é a C, porque pega toda a corrente elétrica. A e a B brilham menos, por quê? Porque a corrente elétrica se divide. Se a lâmpada B queimar, como ele sugere no item B aí, ó, se a lâmpada B queimar, uma única corrente passa pelo A e pelo C, pela lâmpada A e pela C. Elas duas ficam com o mesmo brilho, porque é a mesma corrente que passa por elas. Então, o que acontece com o brilho da lâmpada A? A lâmpada A ficaria com o mesmo brilho da lâmpada C. É isso que aconteceria.
E aí vocês podem até constatar isso, comprovar isso, através daquele aplicativozinho que a gente utilizou na aula anterior, tá? Eu vou deixar o link para vocês nesse quadro aqui do aplicativo, para vocês construírem esse circuito. Aí vocês fazem a lâmpada C queimar, tira a lâmpada C, corta a lâmpada C. Aí tudo se apaga. Aí depois tira só a B. Né? Tira só a B. Aí você ia verificar que a lâmpada A ia aumentar de brilho, ficando igual o brilho da C. Essa é a resposta do item B. A lâmpada A ficaria com o mesmo brilho da lâmpada C. Porque uma mesma corrente passa. Não se divide mais aqui, já que a lâmpada B está queimada. Entendido? Show? Nossa aula se encerra por aqui. Quaisquer dúvidas eu estou tanto no Google Sala de Aula, vocês podem se comunicar comigo por lá, quanto pelo WhatsApp, tá bom? Faltou uma questão ainda eu fazer. Eu vou salvar esse nosso quadro. Tentem fazer essa última questão em casa. Só como treino mesmo, tá bom? É teórica também, não tem cálculo. Ela é apenas teoria. Beleza? No mais é isso. Se não tiverem mais dúvidas, beijão pra vocês. Tchau, tchau. Bye, bye. Até mais. Parar a gravação aqui. Tchau, galera. Valeu. Duquinha, deu certo aqui. Valeu, viu? Valeu, Alex. Abração, irmão. Abração aí. Tchau, tchau.